olhar a Ti, Senhor. Somente olhar a Ti, Senhor. Somente olhar a Ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir Teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrado em Teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Na minha angústia eu procuro me chegar, procuro só olhar a face do meu Deus. E quando as lutas vêm perturbar minha paz, então repito assim: somente olhar a Ti. Somente olhar a Ti, Senhor. Somente olhar a Ti, Senhor. Somente olhar a Ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir Teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrado em Teu altar, Senhor, e não olhar atrás. O mundo é muito belo, é farto de ilusão, mas isto não traduz pra mim satisfação. Eu olho para o céu, avisto uma luz, então proponho a mim somente olhar a Ti. Somente olhar a Ti, Senhor. Somente olhar a Ti, Senhor. Somente olhar a Ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir Seu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrado em Teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Em quem você confia? Esse é o nosso tema de hoje no Momento Devocional. A nossa live de reflexão bíblica, um salmo para hoje no Salmo 20, que passo a ler agora os seus 9 versículos. Bem-vindos a todas e a todas, bem-vindo também a você que acompanha pelo YouTube, a você que acompanha pelo Facebook. Eu quero pedir o seu favor de compartilhar essa live com seus contatos, para que mais e mais pessoas sejam alcançadas por essa reflexão bíblica. Vamos à leitura do Salmo 20. O Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Do seu santuário te envie socorro, e desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios.
Celebraremos com júbilo a tua vitória, e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu, com a vitoriosa força de sua mão direita. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, nosso Deus. Eles encurvam e caem, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei, responde-nos quando clamarmos. Um salmo de Davi, oração a favor do Rei. Muito bem, aqui está esse salmo, essa peça poética que fazia parte do Inário de Israel, o livro dos Salmos, onde nós aprendemos muito dos sentimentos e das expressões espirituais do povo de Deus no passado, no Antigo Testamento. E esse salmo é uma oração de Davi, anunciando ou buscando, pedindo, invocando a Deus por sua própria vitória. E aplicada à nossa vida espiritual, ao nosso contexto cristão, na era da graça, na dispensação atual, nós também temos os nossos inimigos, o mundo, o diabo, o arqui-inimigo de Deus e de toda a criação de Deus. E também, além do diabo, o arqui-inimigo de Deus e nosso, nós temos também o mundo de pecados, um sistema que o diabo controla, que ele influencia, que ele gerencia, do qual ele é o gestor. Jesus disse que o mundo está com ele, o mundo jaz no maligno. Mas nós temos ainda um outro inimigo, mais perto de nós, tão perto que está dentro de nós, chamado biblicamente de a carne, porque ele se manifesta por meio do corpo, que são os nossos desejos, a nossa natureza carnal decaída, que nós herdamos de Adão depois da queda. Então são os nossos inimigos. Aqui não está falando de inimigos sociais, não está falando de inimigos de outra nação, inimigos da vizinhança, está falando de inimigos espirituais para nós os cristãos. E esses inimigos espirituais, a carne, o mundo e o diabo, começando de dentro para fora, eles de fato nos opõem, oferecem uma grande resistência, um grande ataque, e nós precisamos vencê-los em todas as suas manifestações, através de tentações, de laços espirituais, de portas de pecados que se abrem diante de nós, diante de obstáculos físicos, emocionais, financeiros e etc. Na saúde. Agora a questão é, em quem você confia? O salmista, nos versos 6 e 7, disse o seguinte: agora sei que o Senhor salva o seu ungido, ele lhe responderá do seu santo céu, com a vitoriosa força da sua destra, da sua mão direita. Uns confiam em carro, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. As pessoas buscam como forma de se proteger ou pensar que estão protegidas contra o sinistro, contra o infortúnio, contra a má sorte, contra o azar, contra acidentes, contra os agouros, os mal-olhados, as pragas jogadas e as maldições, das mais diferentes maneiras, conforme a cultura, a civilização, o tempo, o contexto. Elas buscam em amuletos, em rezas, em objetos, em elementos junto ao corpo, uma pulseira, um colar e algo assim. Também em trabalhos espirituais. Nos dias do salmista, ele falava dos seus inimigos bélicos, os seus inimigos de guerra, que confiavam em carros, que era uma máquina de guerra,
puxada por cavalos, também habilidosos, que montados ou puxando uma carroça de guerra, eram um recurso muito valioso para os seus adversários. Recursos nos quais eles confiavam. Mas Davi diz assim: mas nós, mesmo não tendo carros de guerra e nem cavalos adestrados, grandes e fortes para montar, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Certamente que Davi se lembrava da retumbante vitória que Deus deu a ele e ao seu povo Israel, quando aquele povo, o exército de Israel, o povo de Deus do passado, a igreja do Antigo Testamento, fora desafiada por 40 dias pelo gigante Golias, o gigante filisteu, que de fato zombava todo dia cedo, o café da manhã, era os gritos de Golias zombando, desafiando o povo de Deus. Um homem muito alto, muito grande, bem equipado e armado, contra o qual Davi foi dizendo: você vem a mim com espada e lança, eu, porém, vou a ti em o nome do Senhor dos Exércitos. É esse nome poderoso, o nome de Deus, Adonai no Antigo Testamento, Jesus Cristo, o verbo que se fez carne, esse nome no qual há poder, esse nome maravilhoso. Foi nesse nome que Davi derrotou com apenas uma pedra na sua tiradeira, no seu estilingue, na sua funda. Ele derrotou o gigante, ou fez cair o gigante filisteu, o Golias. O nome do Senhor que é poderoso. E agora Davi diz: nós faremos menção do nome do Senhor. Qual é o poder, qual é a eficácia, qual é o valor verdadeiro do nome de Deus para nós? O nome de Deus para nós, como defesa, como fonte de poder e vitória, tem a mesma intensidade da proporção da nossa comunhão com Ele. O nome de Deus na boca de quem não se relaciona, não tem comunhão com Ele, vai virar apenas um amuleto inanimado e sem poder. Mas na nossa comunhão com Deus, o nome do Senhor tem poder em nossas vidas para nos dar vitória. Ou para acalmar o mar, ou para acalmar o marinheiro, mas vai nos dar vitória. Então, a grande afirmação de Davi foi: nós, porém, faremos menção do nome do Senhor. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós nos gloriaremos em o nome do Senhor. E em seu nome hastearemos pendão. Pendão é a bandeira que identifica, nesse caso, os vitoriosos que confiaram em Deus. Em quem você confia? O que é confiar? É mais, muito mais do que apenas crer ou acreditar. Já contei outras vezes aqui nas nossas lives, mas vou contar ainda mais uma vez uma ilustração que demonstra de forma bem clara a diferença entre crer e confiar. Conta-se que um trapezista resolveu fazer o seu número para uma multidão na avenida de uma grande cidade, na qual ele pediu que esticasse um cabo de aço de um prédio ao outro, atravessando aquela grande avenida. Quando ele subiu, já começou a juntar gente lá embaixo para ver o espetáculo. E de lá ele gritou: vocês aí embaixo, acreditam que eu possa atravessar nesse cabo de aço, equilibrando nesse fio de aço? E todos aplaudiram e disseram: sim, acreditamos, queremos ver. E ele atravessou. Do outro lado, ele volta a perguntar: e agora vocês acreditam que eu possa voltar para o outro lado com os olhos vedados? E eles disseram: sim, e queremos ver. E ele vendou seus olhos e atravessou, equilibrando naquele fino cabo de aço. Foi muito aplauso. A essas alturas, a multidão já era enorme para apreciar aquele espetáculo, aquele show. Então ele faz um terceiro desafio
para si mesmo, dizendo: vocês acreditam que eu possa atravessar outra vez, com os olhos vendados, empurrando um carrinho desses de pedreiro? E todo mundo disse sim. A essas alturas, muitas selfies, lives, canais de televisão e muita gente para ver. E ele então, de olhos vendados, pegou um carrinho de pedreiro, colocou naquela corda e atravessou para o outro lado. Pode imaginar a euforia da multidão? Então ele faz um quarto desafio, agora para a multidão, dizendo: vocês acreditam que eu dou conta de voltar, de atravessar para o outro lado, com os olhos vendados, empurrando um carrinho e com uma pessoa dentro? Todo mundo: sim, sim, queremos ver. Aí ele disse então a um dos mais eufóricos lá da multidão: você aí, vem cá e entra no carrinho. Ele disse: não, eu acredito, mas não confio. Você percebeu a diferença de acreditar e confiar? Confiar é entrar no carrinho de Deus. É entrar no carrinho da situação sabendo que Deus é poderoso e é capaz de te dar socorro, de te dar livramento de uma forma ou de outra. Ou, como disse, acalmando o mar ou acalmando o marinheiro. Mas o nome do Senhor é um nome poderoso para aqueles que nele confiam e para aqueles que o temem, o que pressupõe um relacionamento com Deus, e não apenas usá-lo como um amuleto da sorte, como uma força de escape, né? Uma força mágica que funciona na boca de qualquer um para toda situação. Deus é uma pessoa, Deus não é uma força. Deus não é uma energia impessoal que pode ser usada e manipulada. É uma pessoa com vontade própria. E o seu nome é poderoso, a sua voz é poderosa para aqueles que o temem, que confiam nele e se relacionam com ele. Em quem você confia? Essa é a nossa reflexão para hoje. Eu quero agradecer a sua preciosa atenção e quero mais uma vez pedir: compartilhe essa live com seus contatos, para que mais e mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus. E não se esqueça, você que está aí no YouTube, acompanhando pelo YouTube, se inscreva no meu canal, dá lá o seu gostei ou não gostei, né? Lá no vídeo, como também você pode recomendá-lo a outras pessoas. Você pode colar o link do YouTube na sua rede social, no seu perfil do Facebook e mandar para mais pessoas. O meu propósito não é me fazer conhecido, é levar a palavra de Deus, que eu creio que é poderosa, inigualável, inerrante, infalível. Que Deus te abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor.